Extra. Agora o leitor do Portal Extra pode ler, ver ou ouvir, diariamente, aqui neste canal, as principais notícias políticas de Santa Catarina e também do Brasil. De segunda a sexta-feira, o blog Ivan Extra, que analisa o cenário político e também publica as principais notícias do dia. Na terça o canal conta com a coluna Radar Extra, de Aninha Carolina Silva, e na sexta-feira, Radar Econômico, de Luciane Junqueira. Veja agora a coluna Ivan Silva. Ignorância, burrice e cegueira política fazem mal à democracia. Passada a euforia das disputas eleitorais, os brasileiros, aos poucos, voltam à realidade, que consiste em se preocupar com a vida real, vinda na esteira o que sensibiliza mais o cidadão, que é o bolso. E no bolso pesa com o crescimento da inflação, os reajustes dos serviços públicos, os seguidos aumentos dos combustíveis, entre outras maldades que são frutos de uma economia que tende a não crescer no país, mesmo sem pandemia. Diante disso, já é visível ver nas redes sociais críticas genéricas, demonizando a classe política, sem separar o joio do trigo. Penso que há alguns setores da sociedade, dizendo-se falar pelo povo, comete os mesmos pecados que condenam. Ou seja, condenam práticas inadequadas de políticos, com argumentos inconsistentes e levados para a questão da ofensa e nada mais. Não será assim que iremos melhorar a nossa representatividade política nos cargos eletivos. Isso não é um fenômeno dos dias de hoje. O pensador e escritor alemão Bertolt Brecht já havia relatado sobre o ignorante político, que pensa estar imune aos efeitos da política apenas porque não gosta de política. Pois goste ou não, vote ou não, queira ou não, todos nós somos geridos pela política e quem diz o contrário não é só ignorante. Político é também burro cego, pois não o quer entender nem enxergar o que está à vista. A decepção geral que vem ocorrendo, hoje com o governo de Jair Bolsonaro, na maioria das classes sociais, mas em especial na menos favorecida, talvez sirva como ensinamento político na hora de votar. Votar em candidato, salvador da pátria, pela segunda vez mostra que é um erro que custa caro à nação, mas especialmente, ao cidadão. Primeiro foi apostar em Fernando Collor, em 1990, e deu no que deu, dar poder a um despreparado. A história se repetiu em 2018, com Bolsonaro. Karl Marx já dizia que a história se repete, a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. É isso que estamos vendo, mas tem mais 2 anos pela frente para conviver com um governo falso, no amplo sentido da palavra. Mas essa é outra. No entanto, tem pessoas que confundem os políticos com a política, achando que todos calçam 40 e são inimigos da população, quando a verdade não é bem esta. A política é lugar para gente de bem. Agora, se existem safados infiltrados nela, cabe ao eleitor mandá-los para casa ou não dar chance dele ocupar os cargos eletivos, de vereador a presidente da República. Fazer acusações generalizadas contra os políticos é uma forma indireta de atacar a democracia e reclamar a volta da ditadura, que tanto mal fez ao país e às suas instituições. É preciso separar do joio do trigo, execrando os políticos que traem a confiança do eleitor e enaltecendo-os que são corretos, sérios e se dedicam exclusivamente à vida pública. Esses podem até não ser a maioria, mas são encontráveis em todos os partidos, independente de tonalidade ideológica. Não esqueçamos que a democracia que temos foi regada com sangue. Não podemos esquecer o passado. Temos a obrigação de legar às futuras gerações uma história que, quando muito, é tratada nos livros e bancos escolares. Lembremos dos que, com erros e acertos, dedicaram a vida ao povo, ao sonho de uma vida melhor para os excluídos da cidadania. Senado pode votar na terça-feira projeto que regulamenta a Fundeb. O Senado precisa analisar até o fim deste ano o projeto de Lei 4.372/2020,
que regulamenta o repasse de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, principal mecanismo de financiamento da educação básica do país. A regulamentação é necessária para que os recursos do fundo estejam disponíveis no próximo ano. O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados na quinta-feira, 9, e a expectativa é que o Senado vote a proposta na próxima semana. No comando da sessão deliberativa remota desta quinta, antes mesmo da conclusão da votação na Câmara, o senador Isalci, do PSDB do Distrito Federal, afirmou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pretende colocar o projeto em pauta na terça-feira, 15. Câmara aprova a proposta de combate à violência política contra mulheres. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 349/15, da deputada Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, que combate a violência política contra a mulher. A matéria segue para análise do Senado Federal. O texto considera violência política contra as mulheres toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos delas. A proposta buscar punir práticas que depreciem a condição da mulher ou estimule sua discriminação em razão do sexo feminino ou em relação à cor, raça ou etnia. Os deputados aprovaram o relatório da deputada Ângela Min, do PP de Santa Catarina, que amplia as ferramentas de combate à violência política contra a mulher em todos os atos ligados ao exercício dos seus direitos políticos, não apenas durante as eleições, incluindo práticas de discriminação. Entre as ações previstas no texto, estão a criminalização de abusos e a determinação de que o enfrentamento a esse tipo de violência faça parte dos estatutos partidários. Ângela Min acrescentou que o destaque de várias candidatas nas últimas eleições municipais foi acompanhado de diversos tipos de ataques misóginos, a partir da discriminação e depreciação do sexo feminino, especialmente pelas redes sociais. A violência política contra a mulher, calcada no menosprezo, discriminação e inferiorização do sexo feminino, objetiva impedir, anular ou obstaculizar o exercício dos direitos políticos das mulheres, comprometendo a participação igualitária em diversas instâncias da sociedade, disse a deputada. A proposta aprovada proíbe propaganda eleitoral discriminatória, garantindo ainda representação proporcional de candidatos e candidatas nos debates eleitorais relativos às eleições proporcionais. Extra. Peço a gentileza para deixar o seu like no vídeo. Aperte no botão para se inscrever. Ative o sininho de notificações, fique atento aos próximos vídeos. Obrigada e aguardo vocês sempre prestigiando e ajudando a divulgar este canal.